Olá a todos, estamos aqui de volta com mais uma aula do curso de CryEngine. Nós vamos falar um pouquinho sobre criação de terrenos utilizando o React-Map. Portanto, para essa aula vamos criar aqui um novo nível, new level. Então vamos colocar aqui, vou chamar de React-Map. Definir aqui dentro da pasta level. Ok. Olha só, aqui no botão Terrain, ou seja, pode ser pelo menu também, mas vamos aqui pelo botão. Eu vou abrir o Terrain Editor, e aqui dentro do Terrain Editor a gente pode trabalhar essa visualização aqui do terreno, ou seja, ele está debaixo d'água, como a gente viu nas últimas aulas. Então aqui eu posso movimentar esse terreno, clicando com o botão direito do mouse, posicionar. Eu posso visualizar, ou seja, dar um zoom nesse terreno, utilizando o botão do meio do mouse. E o que interessa a nós nesse exato momento são essas opções. Pessoal, o que é React-Map? React-Map, ou seja, é um mapa de altura. Então esse mapa de altura, a gente pode buscar ele pelo Google. Ou seja, se eu pesquisar aqui React-Map na página do Google, em imagens, eu posso definir um tamanho aqui. No caso, eu quero um React-Map 1024 por 1024. Aqui eu consigo baixar um React-Map desse para ser usado como um mapa de terreno. Então aqui eu vou escolher um aqui qualquer. Vamos baixar esse aqui. Visualizar a imagem. E vou salvar essa imagem em algum local aqui no meu computador. Eu vou salvar essa imagem. Vou colocar aqui com o nome de ilha. JPG. Então, mandei salvar a imagem. Olha só, uma das formas de obter o React-Map é dessa forma, acessando aqui o site do Google e digitando React-Map. Então, eu salvei esse React-Map. A outra forma de você baixar, às vezes você quer um terreno que seja o mais real possível. Então, para baixar esse terreno, a gente pode usar o eArt Explorer. Esse eArt Explorer é nesse endereço. Então aqui a gente tem imagem de satélite de várias regiões do globo terrestre aí. Então é só entrar nesse site. Se você quiser, você pode fazer um login, logar no site. Só que para nós aqui no momento a gente não vai precisar de logar. Eu vou buscar aqui, vou procurar aqui uma região qualquer. Então eu vou clicar. Eu vou clicar nessa primeira aba aqui e vou demarcar uma área que eu tenho interesse. Pessoal, então assim, eu marquei uma área aqui, a área de meu interesse. Então assim, eu vou vir aqui em Datasets, procurar Digital Elevation, ou seja, elevação digital. Eu vou utilizar essa primeira opção. E com isso, o botão resultado aqui, ele torna ativo. Então eu vou vir aqui em Results. Ele vai apresentar, ou seja, o que está composto dessa área. Às vezes vai apresentar 2, 3, 4, 10 pedaços de imagem. Ou seja, as imagens que compõem essa área de minha preferência. No caso aqui apresentou só um, e eu vou mandar exibir aqui qual a área aqui que pegou. No caso aqui, se você observar, ele pegou essa área aí do mapa. Então, eu vou dar um clique aqui. Mandar abrir aqui em uma nova janela. Só para poder aumentar o tamanho dessa janela um pouquinho. Vou clicar com o botão direito e mandar salvar essa imagem. Eu vou salvar aqui o nome de teste. E dar salvar. Pessoal, só lembrando o seguinte. Essa imagem, onde estão os pontos mais preto,
são as áreas mais baixas. Onde estão os pontos mais brancos aqui, são as áreas mais elevadas. Tá? Então, nós temos aqui duas imagens. Nós temos duas imagens que a gente pode utilizar como Height-Map. Eu vou mandar abrir aqui. Ou seja, essa barra aqui, essa barra de ferramenta, a gente tem o primeiro botão aqui. A gente utiliza para abrir um Height-Map. Eu vou mandar exibir todas as imagens. Olha só, eu tenho aqui as duas imagens que eu criei. Primeiro eu vou utilizar essa ilha, mandar abrir. Olha só, tem um detalhe. A hora que eu mando abrir a imagem, ou seja, o Height-Map, se vocês observarem, fica muito alto. Então eu posso definir essa questão da altura máxima, ou seja, das montanhas, dos morros. Então eu venho aqui nessa opção Set Terrain Max Height, ou seja, setar a altura máxima do terreno. E vou colocar aqui, por exemplo, 512. Dá OK. Olha só, ele setou a altura máxima. Só que aqui, quando você importou o Height-Map, ele importou na altura de 1024. O ideal é você já importar na altura correta. Eu tenho esse botão aqui, é o botão de limpar. Então eu quero limpar esse Height-Map. Olha só, limpou. Eu vou importar novamente. A altura máxima do terreno está em 512. Então assim, ó, olha só. Então ele gerou o meu mapa com a altura 512, a altura máxima 512. Nós temos aqui essa opção de Resize. Ou seja, redimensionar o terreno. Quando você criou a primeira vez, você deixou como 1024. Mas aí você tem a opção de dimensionar aqui. Tá? Só tem um detalhe, se você dimensionar aqui, por exemplo, para mais, olha só, ele já gerou o terreno com aquela configuração que eu pedi. Só que se você observar o Height-Map, ó, já está gerado aqui nesse pedaço. Então, vou mandar excluir novamente. Agora, vou vir aqui e mandar abrir novamente o Height-Map. Ilha. Agora, se você observar, ele já abriu, mesmo que a imagem lá seja pequena, mas ele já pegou o Height-Map aqui na configuração que a gente definiu aqui, na configuração que a gente vê aqui em Resize. Então, aqui 2048. Se eu reduzir aqui para 1024, suponhamos eu tenho um maior e vou reduzir para um menor. E der OK, o que ele vai acontecer? Ele vai cortar o terreno. Ele está terminando de gerar. Se você observar, ó, ele cortou o terreno. Certo? Então, se você tem já um terreno maior e vai diminuir, redimensionar, ele redimensiona, mas vai acontecer esse detalhe de fazer o corte. Vou excluir novamente. Pode vir por aqui, importar por aqui, ou abrir e mandar importar. Por padrão, ele entende qualquer uma dessas extensões, BMP, PGM, RAW e R16. A maioria das engines, ela utiliza esse RAW como imagem de o Height-Map. Mas no caso aqui da CryEngine, ele entende basicamente quase todas as imagens que você colocar aqui, ele vai conseguir entender. Então vou vir aqui na ilha novamente, mandar abrir. Olha só, um detalhe aqui. Se por exemplo eu modificar aqui, ó, a altura máxima aqui, modificar para 256, olha só, vou pedir aqui, vou excluir novamente e pedir para abrir o Height-Map. Olha só, fica muito menor a questão das montanhas. Então dá você vai definir aí como você quer o terreno. Então aqui vou deixar dessa forma. Nós temos aqui inverte, esse botão inverte, ou seja, ele vai inverter os pontos mais escuros, transformar em mais claro, e os mais claros transformar em mais escuro. Então vai inverter aqui o nosso mapa.
Ok? Vou voltar aqui novamente. Se você observar, nós temos aqui alguns pontos. Olha só. Essas montanhas estão pontiagudas. Em alguns momentos é interessante isso aí, mas às vezes eu quero dar uma suavizada nisso aí. Então eu posso usar esse Smooth. Olha só, eu consegui suavizar todas as montanhas. Ok? Então aqui ó, eu já vou utilizar a altura aqui, eu vou até definir maior aqui, vou colocar 512. Dá ok. E agora importar lá o... Vou utilizar esse teste aqui. Então eu usei uma imagem diferente, a teste. E agora eu vou dar um smooth nessa imagem. Olha só. Então já tem o terreno aí criado, retirado lá do Google. Nós temos esse botão aqui, ó, de Generate Terrain, ou seja, aqui é onde você vai gerar um terreno aleatório, no caso sem utilizar o React-Map. E nós temos a questão de padrões de iluminação. Aqui você pode definir o horário do dia. Por exemplo, aqui está definido como meio-dia. Eu posso definir, por exemplo, às 17 horas. Olha só, 17 horas vocês podem observar que escureceu. Tá? Vamos voltar aqui para meio-dia. Aqui tem mais alguns parâmetros aqui, isso aqui a gente vai ver mais adiante. Nós temos aqui a questão dos brushes, ou seja, já há brushes definidos, que são aqueles, os pontos de modelagem. Isso aqui é o raio aqui, ó, o raio. Então aqui você tem vários brushes já pré-definidos. Aqui é a questão da opacidade, ou seja, esse item. Então aqui a gente pode aumentar ou diminuir a opacidade. Então aqui nós temos a barra de ferramentas. Aqui no menu File funciona a mesma coisa, da mesma forma. Por exemplo, vou excluir aqui e importar aquela ilha novamente. Então no menu File, importar ilha. Então eu importei a ilha. Aqui eu posso exportar, às vezes você fez a modelagem do seu terreno, então você quer fazer algumas modificações no React-Map. Aí você pode mandar exportar essa imagem e fazer o trabalho, ou seja, trabalhar com ela lá no Photoshop. Pessoal, o botão Show Large Preview, o que ele faz? Ele vai pegar essa imagem do React-Map e dar um preview nela, ou seja, abrir na visualização padrão do Windows, aí, do seu sistema operacional. Na guia Modify a gente tem esse Make Easily, ou seja, criar a ilha. No caso aqui, ó, vou abrir novamente aqui esse teste. Se vocês observarem, a gente não conseguiu enxergar aqui onde está o mar. Então eu vou mandar aqui, ó, criar um Make Easily, ou seja, mandar criar a ilha. Olha só, já apareceu aqui. Então essas imagens que a gente pega do Google é interessante a gente fazer isso, porque senão o terreno vai ficar flutuando aqui em cima, acima do nível do mar. Então pode acontecer isso. Então vem aqui e criar ilha. Quanto mais você vai criando, ou seja, ele vai afundando o terreno. Aqui tem essa opção de remover oceano. Muito cuidado com essa opção, porque, por exemplo, eu mandei remover. Se eu remover, eu não tenho como desfazer. Tá? Ou seja, não tem como desfazer. Então aqui, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Entrar no terreno, mandar excluir. E abrir o nível novamente. Por quê? Olha só, cadê o mar?
Então, em alguns momentos é interessante você remover o mar. Às vezes você vai fazer um jogo onde tem cidade, então não há necessidade de ficar renderizando o mar. Eu vou mandar, ou seja, abrir aquele nível novamente, já que eu não salvei ele. Então aqui, ReactMap. Mandar abrir. Olha só, então agora eu vou criar o terreno novamente. Terrain, abrir. Vou abrir o da ilha novamente. Primeiro definir aqui a altura máxima, porque já atualizou, então o padrão é 1024, mas eu vou abrir aqui novamente. Ilha. Está aqui a ilha. Eu defini a altura de 512. Modify. Então remover oceano. Você vai acabar removendo o oceano e se você precisar de voltar, você vai ter que fechar sem salvar e abrir novamente. A gente tem aqui a altura do oceano. Por padrão ela é 16. Tá? Mas eu poderia, por exemplo, definir uma altura aqui, o nível do oceano. Então, por padrão, ele utiliza 16, vamos deixar 16. Aqui, setar a altura máxima do terreno. Isso aqui vocês viram, se a gente setar, por exemplo, esses pontos, picos mais altos aqui, vão ser cortados, ou seja, planado. Aqui é a unidade, ou seja, aquelas unidades de definição de textura que a gente definiu lá no início. Então está como 2, eu poderia definir 1 ou 4. Esse Flatten Light, ele vai criar, se eu utilizar aqui ele, ó, o que acontece? Deixa eu subir aqui a imagem. Aqueles pontos, então o que ele fez? Deixa eu utilizar esse outro flat aqui. Olha só. Aquele onde estavam os picos, ele criou um plano. Tá? Pode ver na imagem aqui, ó, que está bem mais branco. Ou seja, ele achatou os picos, as montanhas. Nós temos essa parte do smooth, ou seja, smooth leve. Se dá esse smooth aí, é um smooth mais leve. E temos esse smooth, que ele vai pegar onde tem os picos mais elevados, as montanhas, as quinas, ele vai dar uma suavizada bem maior. Você vê que demora mais o processo. Olha só, suavizou bem mais. A gente tem essa opção do Smooth Beach Coast, ou seja, esse Smooth aí, ele vai alinhar, alisar onde está mais próximo aqui da praia. Pessoal, então nós temos aqui o botão Normalize. Esse botão Normalize, o que ele vai fazer? Ele vai normalizar, procurar normalizar o máximo os pontos mais altos e os pontos mais baixos do terreno. Tá? Nós temos aqui mais esse Reduce Range, ou seja, ele vai pegar aqui, esse Light significa leve. Então ele vai pegar aqui e tentar abaixar um pouco as montanhas. Se você usar essa outra opção, então ele abaixa bem mais. Olha só. Todos os pontos altos, ele abaixou mais. Esses outros a gente já viu, ou seja, erase terreno, limpar o mapa aí. A gente tem o Resize, que é a mesma opção daqui. Nós temos a inversão do ReactMap. Aqui, gerar terreno aleatoriamente, ou seja, com as configurações predefinidas, sem utilizar um ReactMap. Iluminação. Aqui o painel de textura, você pode abrir por essa opção. Então, o painel de textura você pode abrir utilizando aqui também. Então, Terrain Texture. Aqui você pode já modificar a textura padrão aí do terreno.
que isso aí a gente vai ver mais na frente, mais tranquilo, uma aula só referente à questão de textura. Mas só lembrando aí, vou definir aqui, colocar como grama. Colocar uma cor aqui, a questão da luminosidade, ou seja, o brilho. Esse brilho aqui ele influencia principalmente quando está à noite. Se você definir noturno e você colocar o brilho muito alto, então o terreno acaba ficando brilhante, como se tivesse iluminação. Então vou fechar aqui, mas por enquanto a gente não precisa preocupar com essa questão não. Então aqui a gente viu em opções aqui, ou seja, exibir a água, exibir essas grades, sem questão de ajuda, e objetos. Se tivesse posicionado algum objeto, então a gente poderia show map objetos. Ok. Com isso, a gente, olha só, eu vou fechar aqui, a gente já tem o mapa que a gente acabou de criar. Eu vou dar uma suavizada geral nele aqui. Modificar, Smoke. Mandei dar uma suavizada. E a gente já tem aqui um terreno criado. Tá? Nas próximas aulas, a gente já consegue aqui, por exemplo, eu vou definir aqui textura não, dentro de terreno, a iluminação aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, 18 horas. Então a gente tem aqui, olha só, o terreno. Eu já posso dar um play aqui, Ctrl G. Olha só, está aqui o terreno criado, já com a iluminação noturna aí. Tá? Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.